Existe uma mudança sutil que pode transformar completamente a dinâmica de um relacionamento ou de uma situação de interesse. É o momento em que uma mulher percebe que você já não demonstra o mesmo nível de atenção, disponibilidade ou entusiasmo de antes. E embora muitos homens acreditem que essa mudança passa despercebida, a verdade é que ela geralmente é notada rapidamente. Mas aqui existe um ponto importante. A reação não é igual em todos os casos. Cada pessoa tem sua própria forma de lidar com perda de atenção ou mudança de comportamento. Ainda assim, existem padrões comuns que aparecem com frequência e ajudam a entender melhor o que está acontecendo por trás das atitudes. Neste vídeo, vamos explorar essas reações de forma clara e direta, sem exageros e sem ideias de controle emocional. O objetivo não é ensinar jogos ou manipulação, mas sim ajudar você a entender comportamentos, perceber dinâmicas e agir com mais maturidade emocional. Quando alguém percebe que está perdendo o interesse da outra pessoa, isso pode gerar curiosidade, insegurança, tentativa de aproximação ou até afastamento definitivo. Tudo depende do contexto, da conexão existente e da personalidade envolvida. Mais importante do que tentar prever cada reação é entender o que isso revela sobre a relação como um todo. Porque, no fim das contas, quando o interesse muda de direção, isso não fala apenas sobre ela. Fala também sobre a dinâmica entre os dois. E é exatamente isso que vamos analisar a partir de agora. 1. Ela começa a testar a sua atenção. Quando uma mulher percebe que você está menos disponível ou menos interessado, uma das primeiras reações comuns é testar essa mudança. Isso não acontece de forma explícita na maioria das vezes. Em vez disso, aparecem comportamentos mais sutis, como mandar mensagens sem urgência, iniciar conversas sem um objetivo claro ou observar quanto tempo você leva para responder. Esses testes não são necessariamente conscientes. Muitas vezes, são apenas tentativas de entender se a conexão ainda tem o mesmo valor para você. Quando alguém percebe uma mudança de energia na outra pessoa, é natural tentar medir o que ainda existe ali. O ponto importante é não interpretar esses sinais como um jogo de poder. Nem sempre existe uma estratégia por trás. Em muitos casos, é apenas curiosidade emocional misturada com insegurança leve ou desejo de clareza. Também é comum que, nesse momento, ela passe a observar mais o seu comportamento do que antes. Pequenas mudanças passam a ter mais significado: o tempo de resposta, o tom das mensagens e até o nível de iniciativa que você demonstra. Mas aqui vai um detalhe essencial. O comportamento dela não deve ser o centro das suas decisões. O erro de muitos homens é começar a agir apenas para provocar uma reação. Isso cria uma dinâmica artificial e aumenta a ansiedade dos dois lados. No final, o mais importante é entender que quando alguém percebe distância, é natural buscar referências para se orientar novamente. O que define a qualidade da interação não é esse teste em si, mas a forma como você mantém sua postura, com clareza, respeito e consistência, sem entrar em jogos ou tentar controlar a resposta da outra pessoa. 2. Ela pode tentar recuperar sua atenção. Quando uma mulher percebe que o seu interesse diminuiu, uma reação bastante comum é tentar recuperar essa atenção. Isso não significa necessariamente desespero ou manipulação, mas sim uma resposta natural ao sentimento de perda de conexão. O ser humano tende a valorizar mais aquilo que começa a sentir que está se afastando. Esse comportamento pode aparecer de forma simples. Ela pode iniciar conversas com mais frequência, lembrar de assuntos antigos, reagir mais às suas publicações ou demonstrar uma energia mais presente do que antes. Em alguns casos, até o tom das mensagens muda, ficando mais leve ou mais envolvente. O ponto importante aqui é não interpretar isso como garantia de que tudo vai voltar ao que era antes. Muitas vezes, essa tentativa de aproximação é apenas uma forma de entender se ainda existe espaço para reconexão, e não necessariamente um sinal de que os sentimentos voltaram ao mesmo nível. Também é essencial manter equilíbrio emocional nesse momento.
Alguns homens, ao perceberem essa mudança, voltam a se envolver imediatamente ou passam a agir de forma confusa, alternando entre interesse e afastamento. Esse tipo de comportamento inconsistente pode gerar ainda mais instabilidade na dinâmica. O ideal é manter clareza sobre o que você realmente quer. Se existe interesse genuíno em continuar a interação, isso deve ser demonstrado com naturalidade. Se não existe, forçar a retomada apenas por validação raramente traz um resultado saudável. No final, quando alguém tenta recuperar sua atenção, isso revela mais sobre a percepção de perda do que sobre uma mudança definitiva de sentimentos. O que realmente importa não é a reação inicial, mas a consistência das atitudes ao longo do tempo e se há reciprocidade real para sustentar a conexão. 3. Ela fica mais emocional ou sensível com você. Quando uma mulher percebe que está perdendo a atenção de alguém de quem gosta, é comum surgir uma mudança emocional. Isso pode aparecer como mais sensibilidade nas conversas, pequenas irritações, perguntas indiretas ou até mudanças de humor durante a interação. Não é algo universal, mas acontece com frequência suficiente para ser notado em muitos casos. Essa reação geralmente não é sobre drama, como muitos homens interpretam. Na maioria das vezes, é apenas uma dificuldade em lidar com a sensação de perda de conexão. Quando existe envolvimento emocional, qualquer sinal de afastamento pode gerar insegurança ou confusão interna. O erro comum é reagir a isso de forma defensiva. Quando o homem responde com frieza excessiva, ironia ou desinteresse proposital, isso pode aumentar ainda mais a tensão. Por outro lado, também não é saudável entrar em discussões emocionais intensas ou tentar resolver tudo imediatamente sob pressão. O mais equilibrado é manter estabilidade. Se a conversa ficar mais emocional, tente não amplificar o conflito. Responder com calma, clareza e respeito ajuda a evitar que pequenos ruídos se transformem em grandes mal-entendidos. Também é importante entender que sensibilidade não é necessariamente um sinal de manipulação ou tentativa de controle. Em muitos casos, é apenas uma resposta emocional natural diante de uma mudança na dinâmica. No final, o que realmente importa não é o nível de emoção no momento, mas como os dois lidam com isso. Quando existe maturidade, a conversa pode ajustar a rota e trazer mais clareza. Quando não existe, essa instabilidade tende a afastar ainda mais as duas pessoas, mostrando que a conexão precisa de mais equilíbrio para se manter saudável. 4. Ela começa a observar você mais de longe. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, um comportamento comum é mudar a forma de interação direta para uma postura mais observadora. Em vez de iniciar contato com frequência, ela pode passar a acompanhar mais o que você faz à distância, seja nas redes sociais ou em situações em que ainda há convivência indireta. Isso acontece porque, quando a conexão direta parece incerta, algumas pessoas buscam informações de forma mais passiva. Elas tentam entender se houve realmente um afastamento ou se é apenas uma fase momentânea. Essa observação não significa necessariamente intenção de agir, mas sim de entender o cenário antes de tomar qualquer atitude. O erro de muitos homens é interpretar esse comportamento como um sinal definitivo de interesse ativo. Na prática, observar não é o mesmo que se aproximar. Existe uma grande diferença entre curiosidade e iniciativa. Outro ponto importante é não basear suas ações na expectativa de estar sendo observado. Quando você começa a ajustar seu comportamento apenas para gerar reação, perde autenticidade e acaba entrando em um ciclo de validação externa. O ideal é manter consistência na sua própria vida. Continuar com sua rotina, seus objetivos e suas interações normais, sem transformar essa situação em um jogo silencioso. Isso evita a ansiedade e mantém sua postura equilibrada. No final, quando alguém passa a observar mais de longe, isso geralmente indica que existe uma quebra de padrão na relação. O que ela fará com isso depende de vários fatores, mas o mais importante é como você escolhe agir,
com maturidade, sem suposições excessivas e sem depender da reação dela para definir suas próprias decisões. 5. Ela tenta provocar uma reação em você. Quando uma mulher percebe que está perdendo seu interesse, uma reação bastante comum pode ser tentar provocar alguma resposta emocional. Isso não acontece necessariamente de forma consciente ou planejada. Em muitos casos, são pequenas atitudes como postar algo mais chamativo, mencionar situações específicas ou até mudar o tom da comunicação para ver se você reage. O objetivo, na maioria das vezes, não é jogar, mas testar se ainda existe algum impacto emocional da sua parte. Quando a conexão muda, é natural tentar entender se ainda há espaço para reaproximação ou se a distância já se tornou definitiva. O ponto mais importante aqui é não entrar nesse tipo de dinâmica de forma impulsiva. Muitos homens reagem rapidamente, seja demonstrando ciúmes, seja tentando recuperar a atenção de forma exagerada. Esse tipo de resposta costuma gerar mais instabilidade do que clareza. Também é importante não superestimar esses comportamentos. Nem toda atitude diferente é uma tentativa de provocação. Em alguns casos, são apenas coincidências ou expressões normais da vida da outra pessoa. A melhor postura é manter estabilidade emocional. Quando você não reage de forma exagerada, transmite segurança e evita transformar a situação em um ciclo de reação e contra-reação. Isso ajuda a enxergar com mais clareza se existe realmente interesse ou apenas uma resposta momentânea ao afastamento. No final, quando alguém tenta provocar uma reação, isso fala mais sobre a percepção de perda de conexão do que sobre sentimentos profundos. O que realmente importa é observar se existe consistência nas atitudes ao longo do tempo e não apenas reações pontuais geradas pelo distanciamento. 6. Ela pode alternar entre aproximação e afastamento. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, é comum surgir um comportamento inconsistente. Em alguns momentos, ela se aproxima, demonstra atenção e inicia conversas. Em outros, se afasta, responde de forma mais fria ou simplesmente desaparece por um tempo. Essa oscilação pode ser confusa, mas geralmente reflete incerteza emocional sobre a situação. Esse padrão acontece porque a pessoa ainda está tentando entender o que mudou entre vocês. Ao mesmo tempo em que existe uma tentativa de reaproximação, também pode haver medo de rejeição ou orgulho envolvido. Isso cria um movimento de vai e vem na comunicação. O erro mais comum é interpretar cada mudança como um sinal definitivo. Quando ela se aproxima, muitos homens acreditam que tudo voltou ao normal. Quando ela se afasta, pensam que tudo acabou. Essa leitura emocional extrema gera ansiedade e decisões impulsivas. O ideal é observar a consistência, não os picos de comportamento. Relações saudáveis não são baseadas em oscilações constantes, mas em estabilidade e reciprocidade ao longo do tempo. Se existe interesse real, isso tende a se mostrar de forma mais contínua, não apenas em momentos isolados. Também é importante não entrar nesse ciclo de instabilidade. Responder com a mesma oscilação, ora muito presente, ora distante, apenas aumenta a confusão entre os dois lados. No final, essa alternância geralmente indica que ainda existe alguma dúvida ou tentativa de compreensão da situação. Mas a resposta real não está em cada gesto isolado, e sim no padrão geral de comportamento. Quando há clareza e maturidade, essa instabilidade diminui naturalmente e a relação segue um caminho mais definido, seja de reconexão ou de afastamento definitivo. 7. Ela tenta reabrir conversas antigas. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, é comum que ela volte a assuntos do passado. Pode ser uma lembrança, uma piada interna ou até uma conversa antiga que vocês tiveram. Esse comportamento geralmente surge como uma tentativa de reativar a conexão emocional que existia antes do afastamento. Esse tipo de abordagem não é aleatória. Em muitos casos, ela está tentando trazer de volta um contexto em que a interação entre vocês era mais natural e envolvente. É uma forma indireta de ver se ainda existe abertura da sua parte para retomar a proximidade.
O erro de muitos homens é ignorar completamente esse movimento ou, no extremo oposto, se empolgar demais e interpretar como garantia de interesse. Na realidade, relembrar o passado não significa necessariamente querer reconstruir o presente. O mais importante é observar se essa tentativa vem acompanhada de ações consistentes no presente. Ela realmente está investindo na conversa atual ou apenas revivendo momentos antigos sem continuidade? Também é essencial manter equilíbrio na resposta. Você não precisa rejeitar nem se agarrar ao passado. Apenas participe da conversa de forma leve e veja como ela evolui naturalmente. No final, quando alguém começa a trazer o passado de volta, isso geralmente indica que a conexão atual não está clara ou foi interrompida. Pode ser um sinal de interesse, curiosidade ou apenas nostalgia. O que define o significado real é o comportamento consistente depois disso. Relações saudáveis não vivem apenas de lembranças, mas de atitudes presentes que mostram vontade real de continuar construindo algo. 8. Ela pode agir como se não se importasse. Um dos comportamentos mais difíceis de interpretar acontece quando ela parece não se importar com o seu afastamento. Em vez de demonstrar interesse direto ou tentar se reaproximar, ela mantém uma postura mais fria, neutra ou até indiferente. Para muitos homens, isso gera confusão, já que esperavam algum tipo de reação mais evidente. Na prática, essa atitude pode ter diferentes origens. Em alguns casos, pode ser uma forma de autoproteção emocional, evitando demonstrar vulnerabilidade. Em outros, pode indicar que ela está tentando lidar com a situação respeitando o espaço que percebeu. Também existe a possibilidade de que o interesse realmente tenha diminuído. O erro mais comum é tentar interpretar essa postura como um jogo psicológico. Nem sempre existe uma estratégia por trás da indiferença. Às vezes, é apenas uma resposta simples a uma mudança na dinâmica entre vocês. O mais importante é não reagir com impulso. Quando você percebe indiferença, tentar provocar reação ou forçar atenção geralmente não ajuda. Isso pode gerar ainda mais distância e aumentar a desconexão. Em vez disso, observe o comportamento de forma ampla. Existe consistência? Houve alguma tentativa anterior de aproximação? Ou o afastamento se tornou estável? No final, a indiferença pode significar muitas coisas, mas nenhuma delas deve te prender em suposições infinitas. O que realmente importa é a realidade do momento presente. Se há reciprocidade, isso aparece nas atitudes. Se não há, insistir em interpretações não muda o resultado. A maturidade está em aceitar o que é visível e tomar decisões com base em fatos, não em expectativas. 9. Ela pode voltar a demonstrar interesse de forma repentina. Em alguns casos, depois de um período em que você parece ter perdido o interesse, ela pode reaparecer com uma energia completamente diferente. Isso pode acontecer através de uma mensagem inesperada, uma reação mais animada ou até uma tentativa clara de retomar a conversa como se nada tivesse acontecido. Esse comportamento costuma gerar muita expectativa, mas é importante ter cautela. Uma mudança repentina de atitude não significa necessariamente uma mudança profunda de sentimentos. Em muitos casos, é apenas uma resposta ao novo equilíbrio da dinâmica entre vocês. O ponto principal é observar consistência. Ela está realmente interessada em reconstruir a conexão ou apenas reagindo ao fato de que você se afastou? Existe continuidade no comportamento ou é apenas um momento isolado de atenção? Muitos homens cometem o erro de se empolgar imediatamente e voltar a investir emocionalmente sem analisar o contexto. Isso pode levar a ciclos repetitivos de aproximação e afastamento, sem estabilidade real na relação. A melhor postura é manter calma e não mudar completamente seu comportamento apenas por causa dessa reaproximação. Responda com naturalidade, observe o ritmo da interação e veja se existe esforço real dos dois lados. No final, quando alguém volta a demonstrar interesse de forma repentina, isso pode significar curiosidade, saudade ou apenas reação ao novo cenário.
O que define o futuro da conexão não é esse momento isolado, mas sim o padrão que se forma depois dele. Relações saudáveis são construídas com consistência, não com picos emocionais passageiros. 10. O verdadeiro sinal está na consistência, não na reação. Depois de observar todas essas possíveis respostas, chega a uma conclusão importante. O comportamento pontual não diz tanto quanto o padrão ao longo do tempo. Uma mulher pode testar, se afastar, observar, se aproximar ou até agir com indiferença em diferentes momentos, mas nada disso isoladamente define o que ela realmente sente. O que realmente importa é a consistência. Existe esforço contínuo para manter contato? A reciprocidade real ou apenas reações ao seu afastamento? A conexão evolui ou fica presa em ciclos de aproximação e distância. Quando você perde o interesse, a outra pessoa pode reagir de várias formas, justamente porque está tentando entender a nova dinâmica. Mas essas reações são respostas ao momento, não necessariamente provas de sentimentos profundos ou de intenção duradoura. Muitos homens se perdem tentando decifrar cada detalhe, quando, na verdade, a resposta está no conjunto das atitudes. Relações saudáveis não são construídas com base em dúvidas constantes, mas em clareza, estabilidade e interesse mútuo. Também é importante lembrar que você não precisa ficar preso a interpretações intermináveis. Se há reciprocidade, isso se mostra de forma consistente. Se não há, insistir em analisar sinais isolados só prolonga a incerteza. No final, o maior aprendizado é simples. Não é a reação imediata que define uma conexão, mas o comportamento contínuo. Quando existe interesse real, ele não aparece apenas em momentos de perda, mas se mantém presente de forma estável. E quando isso não acontece, a melhor decisão é focar em quem demonstra clareza, e não em quem oscila entre sinais confusos. No fim das contas, quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, as reações podem variar bastante: curiosidade, tentativa de aproximação, indiferença ou até confusão emocional. Mas nenhuma dessas respostas isoladas conta toda a história. O que realmente importa é o padrão de comportamento ao longo do tempo e a presença ou ausência de reciprocidade. Muitos homens se prendem demais a sinais, interpretações e mudanças sutis, quando na verdade a resposta mais clara quase sempre está nas atitudes consistentes. Se há interesse real, ele se sustenta. Se não há, ele se dissipa naturalmente, mesmo com pequenas reaproximações. Se este vídeo te ajudou a enxergar essa dinâmica com mais clareza, deixa nos comentários a sua experiência. Você já percebeu alguém mudar o comportamento depois do seu afastamento? Quero ler sua história e, sempre que possível, conversar com você por lá. E se esse conteúdo fez sentido, acompanhe os próximos vídeos. Ainda temos muitos temas importantes sobre comportamento e relacionamentos para explorar juntos.